Mais um episódio do Record Jurídico, aqui nessa temporada 2026, em parceria com a Uniced. E eu vou confessar para vocês que hoje é um episódio especial para o Record. A gente estava aguardando para trazer, eu vou chamar de titã da advocacia. Ela é consultora, advogada e empresária. Vários processos já bem definidos aqui no estado do Piauí e outros estados. E é um prazer receber você hoje, Paloma Cardoso. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Paloma, eu queria começar a nossa conversa, que eu vi que eu fiz uma anotação aqui no off, com relação a vários projetos que você já tem desempenhado. E eu vou começar pela advocacia. Eu vi que você hoje na advocacia foca no previdenciário e no empresarial. Como é que tem sido conciliar essas duas áreas que eu acredito que são um pouco diferentes, né? Isso, é a dor do crescimento. Como empresária, eu entendi que a gente precisa entender a dor do nosso cliente. E muitas das vezes a gente quer vender um produto que a gente quer vender e não o produto que o cliente quer comprar. E o que é que significa para mim essa mudança em relação à minha advocacia hoje? Como empresária jurídica, eu entendo. O que é que eu entendo? Eu entendo que é muito importante a gente trabalhar com a dor do cliente. Mas como? Despertando a consciência dele, sabe? E como é que ele vai despertar a consciência dele? Com a informação. Já que a nossa advocacia tem que ser uma advocacia informativa. Hoje eu atuo como advogada previdenciarista, gestora do escritório e líder. Mãe, empreendedora. Gente, são tantas responsabilidades, né? Mas a gente tenta estar ali dividindo as multitarefas. A minha advocacia hoje, que eu chamo de Previdenciário 1, funciona com o BPC-LOA, salário maternidade, sim, auxílio doença, aposentadoria. E o meu Previdenciário 2, que é um espaço jurídico empresarial, é o Previdenciário Empresarial pautado no planejamento previdenciário estratégico. Para quem? Para o empresário. Muitas das vezes, sabe o que é que me despertou na realidade? Foi quando, Davi, eu percebi que o empresário, ele deixava de se preocupar com a questão sucessória. Porque muitas das vezes nós, né, você também como empresário, nós entramos no piloto automático. Sim. E a gente esquece de que a previdência é um ato de amor. Como assim um ato de amor? Você deixar uma pensão por morte, você acredita que já chegou no escritório clientes, empresários, né, mães, esposas, que o provedor veio a óbito e não deixou uma pensão por morte. Tinha ali um alto padrão de vida, mas o básico bem feito, que faz a total diferença, sim, que é pagar pelo menos o mínimo do INSS para fins tributários, por exemplo, né? Ou uma previdência privada. É um ato de amor, é um ato de cuidado. E eu vou até lembrar, antes de começar todo esse tema, porque eu quero aproveitar a tua presença para tirar todas as dúvidas. Eu tenho um caso, que é um amigo meu que você me fez lembrar agora. Ele tinha uma empresa de 40 anos. Era uma empresa de tecnologia, informática. E ele é bem consolidado. Só que ele faleceu de repente, a empresa ficou para a mulher e infelizmente a empresa ruiu porque não tinha, por exemplo, uma linha bem definida de quem ia continuar as atividades, e ele também nem pensava em morrer, porque ninguém pensa em morrer. Aí ele acabou deixando a empresa e a mulher não sabia fazer nada na empresa. Ela até na época pediu: Davi, toca a empresa, não tinha tempo, né? E a empresa funcionava por licitação. E acabou que em 2 anos a empresa acabou, a empresa de 40 anos. Então eu queria que você falasse sobre esse ponto. Qual é a importância do planejamento, não só na parte de deixar uma pensão, mas de você assegurar que aquelas pessoas que vão ficar saibam tocar o negócio. Muito importante essa tua pergunta. Sabe, é por isso que nasceu o Protege 360. Ele é um produto que faz a total diferença no que se refere à advocacia consultiva e preventiva, né? O que é que acontece? O empresário, ele precisa que alguém esteja pensando
por ele, a título de prevenção. E prevenção é você ter segurança jurídica, mas também familiar. Porque, no caso desse exemplo que o doutor falou, ele era o eu empresa, né? Exato. O eu empresa. E o que é que acontece? Muitas das vezes o empresário não tem uma estrutura, por exemplo, de retenção de talentos, um plano de desenvolvimento individual, um PDI, um plano de carreira. E os processos que precisam estar escritos, os POPs, os procedimentos Sim, operacional perfeito. Padrão, os RCCs, responsabilidade-chave do cargo, porque se tudo isso estiver anotado, na ausência do líder, segue normalmente, né? Agora, se não está tudo estabelecido, acontece o quê? A tristeza fica maior, porque o importante, Davi, não é como a gente começa a nossa vida, é como a gente termina. Nós seremos lembrados como a gente vai terminar. Então aqui Exato. A gente deixa um despertar da consciência, né, para quem está nos assistindo. E aí, o que é que eu devo fazer? Como é que eu quero terminar? Porque assim é o seu legado, é assim que você vai terminar. Perfeito. É como você vai ser lembrado. Então, Protege 360 é exatamente isso, um sistema de proteção contencioso, para evitar o contencioso, né? Muitas das vezes o empresário está lá, só vive com processos trabalhistas, indenizatórios, porque não tem um programa de proteção 360, uma proteção que financeira, bancária, tributária, previdenciária, sucessória. Hoje, Davi, é possível fazer uma holding independente do valor do teu patrimônio para evitar o inventário. Sim, com certeza. Um ato de amor. É um ato de amor. A gente, como empresário, nós temos que pensar nos nossos filhos, né? Afinal de contas, o que é que importa nessa vida, se não é pessoas? É a família, em primeiro lugar. No off, a gente estava até conversando sobre alguns detalhes de como é que a pessoa pode fazer esse compliance, né? A gente falou que ela pode fazer até por aporte, depois, se quiser tirar aporte, pode tirar uma parcela mensal. E o seguro de vida. Como é que funciona cada etapa? Muito importante. Aí nós estamos falando de planejamento previdenciário estratégico. E planejamento previdenciário não é sorte, é método. É por isso que eu tenho o método Cardoso, que eu falo muito no meu livro, né? Sobre Perfeito. A importância do planejamento previdenciário empresarial e estratégico. Serve para quem? Serve para o médico? Serve para mim? Serve para você? Serve para quem está assistindo aqui esse podcast. O que é que seria o planejamento previdenciário estratégico? Seria exatamente o planejamento junto à autarquia federal, o INSS, que é o Regime Geral da Previdência, bem como também o planejamento privado, da previdência privada. O que é interessante para mim? Eu quero me aposentar com quantos anos? Eu posso fazer uma aplicação de qual valor a cada 6 meses ou anualmente faz sentido para mim ter lá na minha melhor idade um valor que possa suprir o teu padrão, porque muitas das vezes, Davi, na prática, quando o segurado se aposenta, ele faz diminuir o padrão. Quando na realidade, na melhor idade, tem que aumentar o padrão. Vai ter mais tempo para gastar esse dinheiro? O cara vai viajar, né? Vai conhecer os lugares que não tinha tempo antes, né? Tem que ter método para que quando você acreditar, porque o empresário, na realidade, nós nunca vamos parar. Sim. Né? Pode acontecer o que acontecer, nós não vamos parar, porque nós somos imparáveis. Sim. Mas o que é que eu acredito? Que com o planejamento previdenciário estratégico, você não vai baixar o padrão da sua família, caso ocorra, que Deus me livre, a sua ausência, porque o importante é como você vai ser lembrado. A gente precisa ter esse legado. Imagina só, sabe o que acontece muito no escritório, Davi? Me dá um exemplo aí. Já aconteceu situações de médicos chegarem no escritório e estar pagando o INSS acima do teto. Hoje o teto da Previdência está 8.500 e uma fração. Então você não precisa estar pagando contribuições. Ninguém vai receber além do teto da Previdência, independente do cargo. Pode ser juiz, pode ser a área que for. Hoje, por exemplo, a Justiça Federal... Qual é o teto da Previdência hoje? 8.500 e uma fração. É pouco. Esse é o valor. 8.500 e uma fração. E acredita que tem gente pagando acima do teto
achando que vai se aposentar. Com 40 mil, por exemplo. Não faz sentido. Então, o que é que a gente faz no escritório? Nós solicitamos a recuperação do que foi pagado a mais, porque você não vai se aposentar acima do teto. Acontece demais. Médicos que chegam no escritório, que trabalham no regime de plantão, né? E aí fica ali aquela contribuição a maior. Sim. E nós solicitamos a restituição apenas dos últimos 5 anos, porque por conta do prazo prescricional que o doutor, né, conhece bem. Beleza. Então, o que é que acontece? Você não precisa estar pagando acima do teto. Olha, mas eu preciso de uma aposentadoria de 50 mil, de 100 mil. Tudo bem, é para isso que serve o planejamento previdenciário, com a previdência privada. Faz sentido para mim eu estar pagando INSS no valor do teto? Como é que está a questão tributária? É interessante? Tudo isso tem que ser analisado. Aí, no caso dessa previdência privada, ele vai pagar um valor correspondente aos anos para que ele receba agora a parcela ou aporte que ele desejou, correto? Como é que eu faço, Davi, na prática? Eu pergunto para o meu cliente, se você quer se aposentar com quantos anos? Eu vou aqui, você é meu cliente. Você quer se aposentar com quantos anos? Eu quero aposentar, sei lá, financeiramente com 50 anos. 50 anos. Eu já tenho na minha cabeça que 50 anos é energia baixa. Maravilha. Então, eu quero estar aposentado financeiramente. Quero trabalhar até 80. Muito bem. E viver até quando? Até 100. Maravilha. Eu tô na geração que viver até 100, eu quero estar na média. Eu acredito que a gente vai viver até 100, porque a expectativa de vida hoje já está quase 86 anos, né? Então, o que é que acontece? Já tem uma vizinha minha que ela tem 98 anos, entende? Então, assim, e saudável, não toma um remédio. Sim. Meu sogro tem 78 anos, 80, até perdi 87, algo assim. Ele não toma remédio pra nada, entende? Então, assim, você quer se aposentar aos 50 anos, sim, eu vou trabalhar pra você aposentado nos 50 anos. Perfeito. Aí, quantos aportes, qual o valor que se encaixa mensalmente hoje para você, como exemplo? Dá um exemplo aí. Um exemplo, o meu cliente puder pagar o valor de R$3.000 por mês. Quanto que ele quer se aposentar? É interessante para mim me aposentar com valor de quanto? Sim. Né? Não, eu consigo pagar uma parcela menor mensal, mas eu consigo fazer uma aplicação, porque eu tenho uns investimentos a cada 6 meses. Ou anualmente. Aí eu vou estudar o caso daquele cliente para entender cada perfil, qual o perfil ideal para ele e conseguir a melhor estratégia para a melhor idade. Só para encerrar esse primeiro quadro, eu queria dar uma olhada no livro para mostrar aqui para os nossos ouvintes, para que eles possam ir atrás desse livro, viu? Que aqui foi só um gancho. Esse livro aqui, né, Paloma? Do pedido ao pagamento, os 7 passos para conquistar um benefício de excelência do nascimento à morte. Porque a gente tem que pensar em previdência do nascimento à morte. Por exemplo, meu segundo filho foi um investimento para mim. Eu recebi aí, era para ser 28 mil, mas eu recebi 24 porque veio o imposto de renda lindo e maravilhoso, né? E reteu logo na fonte, né? De salário maternidade. Leão pra ter fome. E a morte, a pensão por morte com barra. Você que é empresário, vem a questão da compliance, no que se refere a hold familiar e o planejamento sucessório e também a previdência privada. É um ato de amor. Olha, aqui esse livro, na realidade, é uma carta de vendas. Esse livro eu escrevi com a alma, passando aqui para o segurado entender o melhor benefício para ele. E isso é o método Cardoso. Perfeito. O método Cardoso, Davi, é o quê? É o conhecer. Vou até anotar. É o conhecer o cliente, conhecer o benefício, conhecer, analisar, realizar, desenvolver, otimizar, seguir e orquestrar. Entende que são verbos, porque eu fiz a questão de escolher verbos. Cardoso é meu sobrenome, eu amo meu sobrenome, sabe, Davi? Sim, imagino. E o que é que acontece? Esses verbos indicam ação. Então tá na hora de quem tá assistindo esse podcast agir.
através do Despertar da Consciência. E você que estiver assistindo esse podcast, manda para mim assistir o podcast do Recorde Jurídico nas minhas redes sociais, manda aí no direct, que de repente você vai ganhar um presente aí, viu? Vou te mandar aí um e-book. Eu tô vendo que tem alguma agenda aqui de eventos, né? Sim. Eu vou falar dos eventos para que a gente possa puxar o tema, porque eu vi que cada evento tem um tema diferente. Isso. Vamos começar pelo MBA para líderes, que vai acontecer no dia 26 de fevereiro. Como é que vai, qual é o conteúdo que a gente pode esperar no MBA para líderes? Estou assumindo esse desafio de ser coordenadora do MBA para líderes e gestores de escritórios de advocacia. E lá nós vamos trabalhar toda a questão da setorização de escritório, controladoria jurídica, financeiro, RH, tudo do que um escritório precisa. Vendas, né, o setor de marketing, Sim, vendas, SDR, close, quantas closes para um SDR, liderança, gestão, é muita coisa, gente, muita coisa. E sabe o que é o mais incrível desse MBA, Davi? Diz aí. É que o final não vai ter TCC, não vai ter artigo e não vai ter nem artigo e nem monografia. A minha idealização, eu pensei no trabalho de conclusão de curso, vai ser o quê? Vai ser um evento entre empresários jurídicos e empresários, que eles vão fazer o quê? Uma atividade prática, eles vão fazer relacionamento para gerar negócio. Ah, isso é bacana. Esse evento é para gerar negócio para quem estará fazendo o nosso MBA, bem como também os empresários que serão convidados. Aí tem um do dia 28, 29 e 1º de março, que é o Nova Era da Advocacia, que é o evento assim que tá parando Teresina. Conta o que é que vai ter na Nova Era da Advocacia. Uma metanoia. Mudança de mentalidade, inclusive o meu tema na minha palestra será Mindset, no sentido de ter e assumir um pensamento de construção, né? Mudando aí nosso mindset para ser de fato de crescimento. E aí no dia 5 de março também tem outro que é o Proteste 360. Vou voltar no Proteste 360 para poder falar um ponto que me pegou aqui no bastidor, que foi o compliance financeiro e bancário. É a cereja do bolo, esse compliance. Lá nós vamos trabalhar um bate-papo com empresários, despertando a consciência no que se refere a um programa de prevenção, né, para evitar o contencioso. Uma advocacia segura, né? Mas o principal objetivo desse evento é fazer com que o empresário entenda que existe solução, nem tudo está perdido. E o compliance financeiro, como você chamou a sua atenção, é justamente para visualizar a possibilidade do aumento do score, do rate, que é a capacidade de crédito, né? E visualizar dívidas prescritas, situações administrativas e judiciais que fazem com que o empresário aumente a sua capacidade de crédito. Imagina, até eu falar uma peculiaridade desse rate, né? Para o nosso público, é a capacidade do que é que você pode ou não gerar de crédito. Eu vejo muito, por exemplo, pessoas que não entendem, tá gerando, eu conheço um amigo meu, por exemplo, tá gerando por mês 220 mil de faturamento, só que PF, aí acaba que quando vai para o PJ ele não tem nem 30 mil de crédito. Essa é a maior dificuldade hoje do pequeno empresário, do médio empresário, né? Sabe o que eu entendo, doutor Davi? O banco precisa da gente. O banco, ele precisa do empresário. Perfeito. Só que a mente do empresário entende, sabe o quê? Que ele que precisa do banco. Então, no compliance, nós vamos ensinar o empresário a fazer que o banco venha atrás de você e não você que vai atrás do banco, entende? Porque isso já está acontecendo com clientes nossos. Tudo isso organizando a pesquisa antes, né? O banco, ele começa a oferecer o crédito, não pode ser o contrário, não pode ser o empresário indo atrás do crédito. Isso é legal. O banco que tem que vir atrás de você, mas isso não é sorte, é método. Tem que ter método até para fazer um financiamento de uma casa, um financiamento a título de ampliação da empresa, né? Tem que ter essa estratégia e é isso que nós vamos oferecer nesse programa que é o Protege 360. E para você que está acompanhando mais sobre esse conteúdo, vem uma novidade por aí, inclusive eu quero até convidar vocês para assistir, está sendo preparado esse conteúdo, que é o Despertar da Consciência. Tudo vai alavancar nisso aqui. Conta aí como é que está funcionando o projeto Despertar da Consciência. O Despertar da Consciência
Serão uma agenda de eventos que nós vamos fazer. Inclusive, Perfeito. o nosso próximo evento agora, em abril, vai ser para contadores, né? Perfeito. No sentido de que existem soluções que ainda não estão sendo conhecidas. Perfeito. A questão é a informação. Essa agenda de eventos será para trazer a consciência da informação que às vezes aquele empresário não está sabendo, ou o contador, né, que vive ali no operacional, muitas situações, emissão de nota, nesse sentido de fazer o quê? Um verdadeiro ecossistema. E o nosso podcast aí que está sendo gerado. Paloma, agradecer a tua participação no Recorde Jurídico e eu acredito que para nós foi um presente ter você aqui hoje, tá bom? Para mim também. Teve muitos gatilhos, que esse é o nosso objetivo, é despertar realmente a consciência de quem está assistindo. Sim. E para quem quer seguir mais sobre esse conteúdo a fundo, quais são as suas redes sociais? ADV Paloma Cardoso. Manda aí, você que está assistindo esse podcast, manda, eu vi o podcast do Recorte Jurídico, que eu vou te dar um presente. Perfeito. Paloma, para finalizar o nosso episódio, eu sei que você tem inúmeros conselhos para dar para todos, mas eu queria que você desse o principal conselho para o nosso público. O conselho que eu te dou hoje é: identifica a tua dor, identifica qual é a tua dor, escolha um bom livro para você montar um plano de ação no que se refere à tua dor, porque a única pessoa que é responsável pelo teu crescimento é você mesmo. E o teu maior inimigo é você. Então, o que é que eu te oriento? Tome uma decisão todos os dias. A sua empresa precisa de você. Os seus colaboradores precisam de você. A tua família precisa de você. O quão bem eu tenho que estar hoje para que minha família, para que os meus estejam também. Quanto melhor você tiver, melhor a tua equipe vai estar, a tua família vai estar. Então, a palavra-chave que eu digo aqui para o telespectador é: cuide da sua mente, porque ela mente. Para você que ficou até aqui, agradecer, Paloma, a tua participação no Recorde Jurídico nessa manhã, tá bom? Te convidar para seguir, compartilhar, curtir as nossas páginas, o nosso portal que vem vendo por aí, todas as nossas redes sociais. E desejar, Paloma, que você volte novamente ao Recorde Jurídico, tá bom? E pessoal, até o próximo episódio.